Calisto Produções de Vídeos, procurando descortinar as estratégias do inimigo. Olá, amados irmãos, a todos que me ouvem, a paz seja convosco. Graças a Deus podemos fazermos mais uma reflexão bíblica e hoje eu gostaria de convidar vocês a analisarmos comigo, dentro da palavra de Deus, uma reflexão que tem como tema o valor do homem de Deus. Nós ouvimos muito falar em homens de Deus, mas quem são realmente os homens de Deus? Como nós podemos defini-lo? O que a Bíblia nos diz a esse respeito? Será que os homens de Deus são os líderes, são os pastores, apenas eles são os homens de Deus ou não? Existem vários homens de Deus espalhados sobre a terra. É isso que nós vamos analisarmos dentro da palavra de Deus, quem são os homens de Deus e qual o seu valor. Então nós vamos começar essa reflexão com a seguinte pergunta: o que um homem precisa para ser um homem de Deus? Vamos ver aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 14, que nos diz claramente assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, para ser um homem de Deus, é necessário que sejamos amigo de Deus. Precisamos ser amigo de Deus. E como nós nos tornamos amigos de Deus? Fazendo o que Ele nos manda, ou seja, obedecendo-o. Então uma coisa aqui começa a ficar bem clara, mediante a palavra do Senhor, que o homem de Deus não é aquele que tem o título de homem de Deus. E quando nós dizemos o homem de Deus, significa que é toda aquela pessoa que procura ter um relacionamento pessoal com Deus, sendo seu amigo e comprovando a sua amizade através da obediência, né? Agora, qual a característica do homem de Deus? Salmo capítulo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a característica do homem de Deus, ele não segue o conselho dos ímpios. Ele não para ouvir os maus conselhos que o ímpio tem a lhe trazer. Ele não anda no caminho dos pecadores, ele procura desviar-se desse caminho. Ele não se assenta nas rodas dos escarnecedores, porque ele tem a consciência que se ali não vai sair nada que possa ser agradável ao Senhor, ali não é o seu lugar. Embora ele não discrimine, ele não se julgue melhor do que ninguém, ele não desfaça de ninguém, mas ele procura ter o cuidado espiritual com a sua própria vida para que ele não possa cair. Ele procura vigiar. Então, a característica do homem de Deus, ele procura vigiar para não andar no caminho errado. Agora, não quer dizer que um homem de Deus possa não errar. Nós temos um grande exemplo bíblico, né, que nos fala sobre Davi. Que Davi, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu um pecado que puxou outro pecado e isso trouxe grandes consequências na sua vida. Mas isso não significa que se o homem de Deus, aquela pessoa que tem um compromisso em fazer a vontade de Deus, errar, não significa que ela não possa se arrepender, que ela não possa se corrigir. Nós não podemos confundir isso, né? A própria palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus veio para poder salvar o perdido, né? Então, às vezes, como foi o caso de Davi, Davi pecou gravemente contra o Senhor, porém ele se arrependeu e se esforçou em ter novamente a aprovação de Deus, e graças ao Senhor ele o conseguiu. Agora, qual é o prazer do homem de Deus? Vamos ver ainda no Salmo capítulo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer do homem de Deus não é futebol, não é bebedeira, não é farra. O prazer do homem de Deus é a lei do Senhor, é a palavra do Senhor, e nessa lei, nessa palavra, ele medita de dia e de noite. Por que ele medita de dia e de noite? Porque o seu coração tem um desejo de agradar a Deus. Então, quanto mais ele meditar
meditar na palavra de Deus, na lei de Deus, ele vai procurar, buscando também a Deus em oração, ele vai procurar a direção da sua vida para poder se aperfeiçoar conforme a vontade de Deus, para que Deus possa se agradar dele, né? Agora, do que a Bíblia manda o homem de Deus fugir? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 e 11. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. E segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Então, o que a Bíblia manda o homem de Deus fugir? Do amor ao dinheiro, né? O homem de Deus, ele tem que colocar na sua mente o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos será acrescentado. E como ele busca em primeiro lugar o reino de Deus, né? Ele busca seguindo a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Talvez ele possa não alcançar todas essas coisas ao mesmo tempo, mas ele trabalha diligentemente todos os dias para poder se superar a si mesmo, para poder oferecer a cada dia o seu eu como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Isso não é uma coisa que fica aí despercebida, não. Isso é uma pauta real na sua vida e que todos os dias ele trabalha para poder oferecer-se a si mesmo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus vivo. Como o homem de Deus procede com seus filhos? Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-o na doutrina e na admoestação do Senhor. E não os irrita, eles criam segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ele procura a direção de Deus para que ele possa dar passos eficazes, para que a vontade de Deus prevaleça na vida dos seus filhos. Ele procura não os irritar, não os provocar. Se tiver que corrigir, se tiver que falar com seriedade e sabedoria, não agindo como age o mundo. Hoje em dia é muito comum, existe até muitos vídeos na internet mostrando pais desrespeitando filhos, desrespeitando o seguinte, dando muita liberdade, muita brincadeira que passa dos limites. Tem um vídeo aí que eu vi que teve milhares e milhares de visualizações, elogios e tudo, de um pai com 2 filhos, que os meninos estavam prontos para ir para a escola, ele foi lá, jogou negócio, sujou os meninos, o pai estava depois no outro dia preparando para ir trabalhar, eles também sujaram o pai, todo fica atacando coisa, uma maior doideira, né? Eu não vejo nada de positivo nisso. Em tudo que Deus criou tem que ter o respeito, tem que ter a hierarquia, né? Um pai não pode ter todo tipo de liberdade com o filho, nem um filho todo tipo de liberdade com o pai. Não vamos confundir liberdade com confiança, duas coisas totalmente opostas, né? Liberdade é o seguinte: eu tenho que respeitar, assim como Deus, né? Nós não podemos ter qualquer tipo de liberdade com Deus. Os pais são os primeiros representantes de Deus na terra que um ser humano tem, né? Então, o pai, ele tem uma missão, o pai, a mãe, de poder instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Depois, muitos, infelizmente, não querem ouvir seus pais, mas, porém, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, nos desviará deles. Os valores que foram ali deixados, com certeza, de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, irão produzir frutos. Porque a maturidade, ela molda cada um de nós, mas a partir do momento em que tudo isso é trabalhado, e a oração é uma grande ferramenta de trabalho espiritual na vida de cada um de nós. Agora, a quem Deus compara? Ao homem que não cuida dos seus, e principalmente os da sua família. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Então, Deus diz que o que faz isso é pior do que o infiel. Vamos entender essa passagem. Não cuidar dos seus, especialmente da sua família, não significa um homem que cuida da sua casa e que ele não agrada as pessoas da sua casa. Às vezes uma família, elas querem andar por um caminho e que é contrário à palavra de Deus. Então, quando
se busca, se exorta, quando procura mostrar o caminho, quando se posiciona, não, isso não vai ser feito aqui, isso não quero, não permito, isso é cuidar deles, mesmo que eles não entendam dessa forma. Mas quem pode fazer essa avaliação de quem tem cuidado com seus, somente o Pai que está no céu. Mas aqueles que realmente que não cuidam da sua família, eles negaram a fé, quer dizer, a sua fé é vã e pior do que o infiel. Essa é uma palavra muito dura e triste, mas porém ela deve ser considerada, porque também é uma ferramenta espiritual para cada um de nós, para cada homem, né? E vamos ver aqui como deve ser a palavra do homem de Deus. Mateus 5,37 nos diz assim: seja porém um falso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então o homem de Deus ele tem que ser palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é mentira, e que a mentira é de Satanás, não é de Deus. Deus não tem nenhuma parte, nenhuma comunhão com nenhum tipo de mentira, nem direta nem indiretamente, por mais leve que ela possa ser. Então temos que estarmos bastante atentos. Se falarmos que vamos fazer determinada coisa, temos que honrar. Se você fazer um compromisso, vai cumprir. Pensa antes de fazer, antes de prometer, porque a palavra do homem de Deus tem que ser o sim, sim e o não, não. E como o homem de Deus ama a sua mulher, Efésios 5:25. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Há muitas pessoas que entendem esse versículo como que o marido, para poder amar a sua mulher, ele tem que falar sim para ela o tempo todo. Ele não pode dizer que ela está errada, ele não pode exortá-la, ele não pode dizer não. Ele tem que ser o bonachão, tem que ser a pessoa que fala sim e obedece. Tá bem? Não. Você já parou para pensar como Cristo amou a igreja? Cristo tratou a igreja com amor, com honra, mas ele também cobrou da igreja muitas coisas, né? Teve um determinado momento quando ele disse: eu sou o pão que desceu do céu, e aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Muitos disseram: essa palavra é dura demais para ouvir, e foram saindo. Ele então virou-se para a igreja, os 12, e disse: vocês também não querem ir com eles? Então Pedro, em nome de todos, respondeu: para onde iremos nós, Senhor? Pois só tu tens a palavra de vida eterna. Então Cristo amou a igreja, mas da forma do amor verdadeiro, mostrando o caminho certo, não procurando bajular ninguém, mas porém sendo justo. Ele foi amoroso com seus discípulos, mas quando ele tinha que exortar, ele também exortava. Quando ele tinha que cobrar, ele também cobrava. E ele entregou-se por ela, foi na cruz. Assim cada marido deve ter a consciência, que ele deve se entregar pela sua esposa. Como assim? Por exemplo, vamos pegar um exemplo, pois tem vários, né? Por exemplo, uma mulher casada, ela jamais deve sair de madrugada para poder fazer alguma coisa, a não ser na companhia do seu marido. Eu, quando saio para trabalhar, eu saio de madrugada, eu vejo umas coisas que eu acho bonita. Tem aqui no meu bairro um homem que ele acompanha sua esposa até o ponto do ônibus, espera o ônibus chegar para ela ir embora. E um outro é um pai que leva sua filha também no ponto anterior e espera o ônibus chegar para ela poder ir embora. Porque esses homens, eles têm a consciência, eles estão se entregando, um pela sua esposa e o outro pela sua filha, né? Então, assim, tem muitas coisas que o homem ele tem que assumir essa frente, né? Mas, porém, isso tudo são várias coisas que devem ser analisadas ponto por ponto, e nós não podemos resumir isso em poucas palavras. Agora, qual a aparência do homem de Deus? Vamos ver aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, que nos diz assim: não haverá trajo de homem na mulher, e não haverá vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor teu Deus. Veja bem, como que o homem de Deus deve se vestir? Ele deve se vestir como homem. Hoje, quando a gente chega numa loja para comprar, por exemplo, uma calça,
A primeira coisa que a gente tem que falar com a vendedora é que tem calça de homem aí, porque tem cada calça, cada coisa que virou moda nos dias de hoje, e que na verdade são mais coisas afeminadas do que roupa de homem, né? E outra coisa aqui também no livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, nos diz claramente: ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter o cabelo crescido. Então o homem também deve se vestir como homem e não deve usar o cabelo comprido. Porque isso é uma honra para a mulher, não para o homem, como diz a palavra de Deus, né? E como o homem de Deus ele conduz a sua vida? Vamos ver agora aqui no Salmo, capítulo 37. Uma coisa muito interessante, irmãos, que a palavra de Deus ela nos dá resposta para tudo que nós precisamos. Basta buscarmos nela que nós encontraremos. O Senhor nos direciona e nos mostra. Então, como o homem de Deus conduz a sua vida? Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, o homem de Deus, ele entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Como assim? Um pequeno exemplo. Mesmo que a lei permita você ter uma arma em casa, o homem de Deus não vai ter, porque ele já tem uma arma calibre 66, chama Bíblia Sagrada. Que é uma arma também boa, também potente, joelho no chão. Ele entregou o seu caminho ao Senhor, ele confiou nele. E o que aconteceu na sua vida é a vontade de Deus. A palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o guardam. Então, irmãos, nós devemos entender que tudo aquilo que se relaciona ao homem de Deus tem que ser pela fé, né? Nós não devemos buscar fazer nada de nós mesmos, mas sempre consultando a Deus, a sua palavra e colocando o Senhor em primeiro lugar acima de todas as coisas. Há um preço alto a se pagar por isso, mas aqueles que se dispuserem a pagá-lo, com toda certeza não arrependerão.